Mateus, capítulo 14. A semana passada, o irmão Roberto, esse ventilador tá meio ruim. Alguém me ajuda? Só dar uma viradinha nele para lá. Tá voando tudo aqui, aí a Bíblia vai ficar voando. Fazendo um favor. Obrigado. Muito obrigado. Então, o irmão Roberto, semana passada, discorreu para nós aqui essa mensagem, irmãos, original. Ela é a mensagem da multiplicação dos pães. E ela foi dividida em duas partes. A primeira parte o irmão Roberto deu, a semana passada, falando de Mateus 13. Ele falou sobre os talentos, falou sobre o grão de mostarda que se tornou a grande árvore. Ele falou também do fermento que foi colocado na massa. Ele falou sobre o trigo e o joio, tudo de Mateus 13. E agora nós vamos falar sobre Mateus capítulo 14. E aí, eu quero, assim, eu tive um dia, uma semana, um pouco atípica, mas eu ganhei muito mesmo do desfrute que eu tive de Mateus 14 junto com o Senhor. Então eu já ganhei a minha porção. Eu gostaria que os irmãos ganhassem também essa noite. Amém? Então, muito bom. Só para a gente fazer um retrospecto, porque nós estamos desfrutando do livro de Mateus, né? E só para a gente fazer um retrospecto, quando a gente vai lá para Mateus 1, nós temos aquela genealogia muito bem montada, né? Tudo muito bem encaixado. E eu fiz uma anotação aqui, muito interessante aqui na Bíblia, que eu queria passar aqui para os irmãos de forma bem rápida. Eu não quero, antes de começar a mensagem do capítulo 14 de Mateus, eu quero só fazer um cata do que nós estamos vendo até agora, tá bom? Então, a genealogia, ela é muito interessante, e dessa forma aqui, a gente se aproxima muito do Senhor Jesus. Porque olha só, começa lá em Deus, depois vem Adão, depois tem Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Jessé e Davi. Depois de Davi tem Natã e Salomão. E depois de Natã, nós temos Eli e Maria. E depois de Salomão, tem o Jeconias, o Jacó, o outro Jacó, e José. Aí, Maria e José aqui. Mas nós vemos aqui que na genealogia, cada um gerou cada um, né? Ó, no versículo 15 fala assim: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então, José não gerou Jesus, né? Jesus veio do Espírito Santo, especialmente para dentro da Maria, do ventre da Maria. E essa mocinha, com esse mocinho, né, Maria, é um casal muito especial. Por isso que Jesus veio para dentro do ventre dela. E eles tinham que ser especiais. Por quê? Porque logo quando Jesus nasce, eles já têm que fugir. Então eles estão lá bem bonitinho, em Belém, bonitinho entre aspas, né? Eles estão ali em Belém e têm que fugir. E eles fogem para o Egito. E depois do Egito, eles vêm para Nazaré. E a cidade de Nazaré é onde o Senhor Jesus cresce. É onde o Senhor Jesus aprende as coisas com o pai, com a mãe. E aí ele vira um moço. E aí mais tarde, ele se encontra com quem? Com o precursor dele, João Batista. Ele se encontra com João Batista porque João Batista estava preparando o caminho dele. Afinal de contas, havia algo novo chegado. E as pessoas tinham que o quê? Mudar o tipo de pensamento. Como é que chama isso em outras palavras? Arrependimento. Uma mudança na forma de pensar, mudar de ideia. Afinal, o rei do reino dos céus estava ali. E muita mudança ia acontecer.
principalmente no nível cultural, religioso, político. Todas essas coisas iam cair, porque a vida era para sobrepor ali, era o rei da vida ali. Mas aconteceu algo, né? Quando nós vemos João Batista chegando, foi impecável o trabalho dele no começo, a pavimentação, né? Entre altos e baixos, João Batista pavimenta, deixa pronto para o Senhor dar sequência ao ministério dele, e ele vai até João e é batizado. João Batista batiza o Senhor, e logo que o Senhor Jesus é batizado, ele é levado pelo Espírito até o deserto. E ali o Senhor faz um jejum de 40 dias e 40 noites, onde ele é levado para ser tentado. E ali há 3 tentações. E eu sempre vejo que Satanás, é com ele a nossa luta, né? A Bíblia diz que não é com pessoas, não é com os móveis da casa, não é com essas coisas. A nossa luta é com ele, né? É contra principados e potestades. E ele é sempre previsível. E ele chega até o Senhor no último dia em que o Senhor estava cumprindo ali os seus 40 dias e 40 noites. É claro que o Senhor estava sem nenhuma energia e ele se aproveitou. E a primeira tentação, claro, ele já postou as fichas na primeira e pediu para o Senhor transformar pedra em pão. Eu acredito que Satanás, o diabo, ele é tão... ele tem poder e ele é tão ilusionista que ele já deve ter mostrado aquela pedra como um pão para o Senhor, e o Senhor ficou maluco para devorar aquela pedra. Mas é o rei quem ele estava tentando. Embora a tentação fosse no homem rei, né, e não no filho, e não no filho de Deus em si, mas no filho do homem. Então o diabo o tenta, mas sem benefício, sem alcançar nada. Agora tem algo interessante também, só para a gente já terminar esse retrospecto. Quando o Senhor Jesus ele é tentado, a tentação ela pode ser encarada de 3 formas apenas. Ou você recusa, dá as costas e vai, ou você a enfrenta, ou você cede. Só tem esses 3 jeitos. Mas o Senhor isso é tão louvável de falar, porque o Senhor mesmo em tanta fraqueza, eu acredito que mal conseguia talvez levantar a cabeça, eu não sei a situação. Eu nunca fiquei 40 dias sem comer. Eu já fiquei um dia e parecia que eu ia morrer. Eu gostaria que alguém fizesse isso um dia. Eu não consigo, vai atacar tudo quanto é coisa depois, labirintite, aquelas coisas todas. Mas eu gostaria que alguém viesse um dia testemunhar. Eu fiz. E eu quase morri, fiquei em coma, sei lá, falar alguma coisa para a gente entender o que o Senhor Jesus passou como homem nesses 40 dias. Mas, no entanto, ele enfrentou. E quando oferece o pão, ele fala, nem só de pão viverá o homem. E quando vem a outra, ele enfrenta de novo. E quando vem a outra, enfrenta de novo. Então, 90 dias, né, irmão? Ainda tinha o soro para ajudar, né? O Itamar está muito mais próximo aqui para falar para nós, né? Verdade. Mas, irmãos, o fato é que o Senhor enfrentou as tentações, ele não deu as costas e venceu todas. E após ter vencido, ele passa escolhendo 12 homens para fazer parte do seu ministério, do seu reinado, porque ele está em Mateus como um rei. E aí ele escolhe os 12 homens e após fazer a seleção dos 12,
ele sobe com os 12 no monte e deve ser algo maravilhoso o que ele fala, o que eles aprendem ali, e dá o que para eles? Autoridade. O Senhor dá autoridade para eles. Mesmo que eles, num outro momento, eles fraquejaram em usar, mas foi dado. E após ser dado a autoridade, o Senhor desce do monte até as pessoas. E ali os milagres, as curas, as farturas e tudo mais começa a acontecer. Mas está faltando uma coisa. Nós fomos avançando, mas teve um ser que ficou para trás. Quem ficou para trás? João Batista. Infelizmente, João Batista ficou para trás. À medida em que o Senhor foi avançando, ele ficou para trás. Irmãos, não é bom ficar para trás. Voltar aqui em Mateus 14. Vamos desfrutar. Mateus 14, no versículo 1, fala assim: porque naquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Esse tetrarca Herodes, irmãos, ele não é o grande Herodes, ele é filho do Herodes. Tá? Acho que é Mateus 2, vai falar do grande Herodes, mas aqui é o filho, porque o pai havia morrido. E ele é tetrarca, porque o Pedro Dong explica muito bem. O tetrarca tetrarques. Esse tetrarquês, ele é que fica com a quarta parte do reinado do pai. Então a quarta parte da Palestina estava sob o comando dele. Mas ele não é o grande Herodes. Ele é o filho que ficou com a quarta parte do pai. E ele, olha, ele é meio confuso, esse rei. Ele disse assim no versículo 2, e disse aos seus servidores: esse é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso, por meio dele, operam essas obras de poder. Meio confuso, né? E pois Herodes havia prendido João e o atara e metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Então ela queria dar um fim em João Batista pelo que ele falou. Acredito que foi algo público, que ela ficou muito exposta. Mas não o fez porque ele era considerado profeta e isso poderia dar muito problema. No versículo 6, chegando porém o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias no meio de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. E ela, instigada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa dos juramentos e dos que se reclinavam com ele à mesa, ordenou que lhe a dessem. Esses que reclinavam à mesa são os que faziam parte da sua cúpula, né? Os políticos, ele devia ser um saduceu, um fariseu, não sei se ele era dessa linha, mas ele tinha a sua cúpula política ali, e a hora que pediu isso para ele, em juramento, eu faço. E foi nesse momento tão, julgo injusto, que João Batista é decapitado. E aí, no versículo 10 fala, e mandou decapitar João no cárcere. E foi trazida a sua cabeça num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o cadáver e o sepultaram e foram e anunciaram a Jesus o que tinha acontecido. Irmãos, esse jeito, ai Senhor, esse jeito distante, nós vemos que Jesus já estava lá na frente e João ficou para trás. Havia uma distância
dele com o Senhor. Irmão, esse jeito distante de fazer as coisas de Jesus, esse jeito distante de Jesus de fazer as coisas, irmãos, pode dar em morte. O que tinha a ver? João Batista, ele nasceu, ele foi comissionado por algo tão especial, fez de forma impecável, assim que o rei é batizado e que aquela pomba aparece e que aquela voz estrondosa é ouvida, esse homem era para se colocar atrás do Senhor. Mas a distância que ele tomou do Senhor foi tão grande que ele passou a se importar com coisas que não lhe eram devida, que não do seu, não lhe dizia respeito. Ele foi se importar com a condição moral do rei, com o viver, se está adequado ou não. Irmãos, eu não sei se você tem experiência com isso. Nós temos que chegar até no capítulo 15, hein? Tenham paciência. Eu não sei se você tem alguma experiência com isso. Talvez a experiência não seja que ninguém perdeu vida, não tem nada a ver. Mas é uma experiência de morte por nós darmos palpite em coisas alheias. Ou nos importarmos com coisas que não é para a gente se importar. Ou ir lá opinar em coisas que não é para opinar. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Comigo já aconteceu várias vezes. E eu me arrependo profundamente. Tenho várias para contar aqui. Mas aconteceu também uma positiva. Uma positiva, posso até contar. Eu lembro que uma vez nós estávamos numa reunião de serviço entre nossos irmãos, e aí nós comentamos que um irmãozinho que também servia, ele publicou algo no Facebook. Ele publicou lá um negócio no Facebook, uma dancinha com um negocinho lá, e aquilo não ficou bom. E aí os irmãos, tiveram uma comunhão, e aí os irmãos falaram: ô irmão Daniel, você poderia falar com ele? Posso sim. Então fala para ele tirar aquilo lá de lá. Tá bom, vou falar. Aí passei a mão no telefone e liguei para ele. Irmão, tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Irmão, tem um negocinho publicado lá no Facebook seu. E aquilo lá incomodou um pouco os irmãos, por causa do testemunho, por causa da igreja, por causa de ser membros do corpo de Cristo. Aquilo não tem muito a ver com Cristo. Você poderia tirar? Eu já estava quase agradecendo ele. Ele falou: não vou tirar. Falei: não vai? Não. Falei: irmão, saiba que eu amo você do mesmo jeito. Você é um irmão muito importante. E eu não estou te obrigando a nada, foi só um convite a tirar. Mas olha, sabe que você é muito amado. Você é um irmão muito precioso. E ele ouviu, agradeceu. E depois conversamos um pouquinho ali. Eu falei: irmão, fique em paz, tá? E aí eu acabei de desligar o telefone e eu fui com o Senhor. Falei: Senhor, não, eu não aceito o não dele. Mas não falei para ele. Eu falei para o Senhor: eu não aceito esse não, porque não está fazendo bem para a igreja, para a imagem e tudo mais. E também é algo muito nocivo para ele mesmo. Então agora eu peço, Senhor, humildemente, toca com amor no coração desse irmão, mas com amor, o amor que o Senhor tem, o amor que vem do céu para ele. Aí eu não tenho Face, eu não sei, se eu tenho um Face lá eu não uso, eu tenho um monte de lista lá de gente para adicionar, deve estar tudo bravo comigo, porque eu não adiciono nem sei, nem tenho tempo. Bom, aí o irmão veio me avisar: ô irmão, depois de 2 dias, ele tirou lá o vídeo, viu? Tirou, ai que bom. Então, tá vendo? Então, o caminho que João Batista deveria ter tomado é seguido Jesus.
e ter colocado tudo, deixado Jesus ir na frente. Ele foi à frente. Você colocou aquele vídeo lá, tem que tirar agora. Não, não é isso aí, é meter a mão no vespeiro. Esse é um exemplo. Tem vários, acho que cada um tem um aqui. Bom, foi um exemplo positivo, mas eu tenho mais negativo que positivo. E então, vamos continuar. Aí, irmãos estão vendo a importância de tomar cuidado com a distância que se tem de Jesus? E olha, nós vamos ver muito disso ainda. E aqui no versículo 13 fala assim: e quando Jesus ouviu isso, ele retirou-se dali num barco. Ali? Num barco. E foi para um lugar deserto à parte. Ouvindo isso, as multidões seguiram-no a pé, desde as cidades. Então o Senhor Jesus vê que a situação ficou feia, ficou triste. Eu acredito que o clima pesou. João Batista foi decapitado. E o Senhor Jesus precisava se afastar, porque aquele ambiente que matou João Batista era um ambiente religioso, político, cultural, totalmente contrário ao que o rei veio para fazer nessa terra. Eles não estavam entendendo nada, inclusive o povo que era o próprio povo que era do círculo daquelas pessoas religiosas, políticas e que defendiam suas culturas, eles mesmos estavam contra o Senhor. E aí o Senhor pega um barco. Ele pega um barco para ir para um lugar deserto à parte. O que é o barco, irmãos? O que é o barco? A igreja. Olha que sabedoria. Irmãos, o Senhor precisa da igreja. A igreja é esse lugar que dá paz para o Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui nesse momento, porque esse momento é um momento que nós paramos tudo para dar atenção para quem? Para Ele. Né? Vocês estão dando atenção aqui à palavra, ao que aconteceu, né? A luz aqui está sendo propagada, e algo diferente está acontecendo aqui do que acontece no seu trabalho, não é? Ou lá no seu trabalho você tem desfrute da palavra todo dia. Se tiver, eu quero trabalhar lá. Porque no meu, pergunta para o meu amigo. É o agito total. Aí, as multidões que estavam ali seguiram o Senhor. Então, vamos lá. No versículo 14, saindo Jesus, ele viu uma grande multidão. Irmãos, aqui só falando um pouquinho a respeito da igreja. Irmãos, a igreja, nós que estamos aqui, a nossa função é valorizar esse momento. Dê valor a esse momento. Porque o Senhor está atento a tudo que você está pensando agora. O Senhor está atento aos seus pensamentos, às suas intenções. O Senhor está atento ao que tem no seu coração, no seu interior. O Senhor está atento ao que você está absorvendo, o que você está expelindo. O Senhor está atento a todos os seus movimentos, todos. Porque aqui é onde Ele tem governo. Então esse momento é um momento para você se abrir, relaxar, entrega tudo. Deixa Ele fazer. Fala, Senhor, estou aqui. Aí saindo Jesus viu uma grande multidão. E o mais lindo desse versículo é: compadeceu-se deles e curou os seus enfermos. O compadeceu-se é um sentimento relacionado com as entranhas. O irmão Pedro fala muito sobre isso. Então o compadeceu-se relaciona-se com algo muito íntimo, com algo que sai de dentro do Senhor.
E aí ele cura os enfermos. Nós estamos falando aqui, irmãos, que o Senhor, que essa multidão acompanhou ele, ele foi no barco, essa multidão acompanhou ele, e já era tarde até, e nós estamos falando de uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essa é a multidão que ele curou. Primeiro ele curou, primeiro ele ouviu, primeiro ele teve compaixão, ele compadeceu, e depois ele curou. Então, falou, vem cá. Já entendi o que você tem, vem cá. Ele colocava a mão, expulsava demônio e curava as pessoas. Mas aconteceu algo aqui além. Aí eu queria perguntar para o irmão Paulo. Naquela parte de baixo da estância, cabe quantas pessoas ali? Quanto? 4.500? Vamos supor que cabe 5.000. Eu imaginei que coubesse mais, sabia? Então nas cadeirinhas ali, nas cadeirinhas embaixo cabe 5.000. Irmãos, nós estamos, olha, só para ter uma noção, nós estamos falando de uma estância lotada embaixo. É essa multidão. Nós estamos falando de uma estância lotada só de homens. Tem um mezanino lá cheio de criança e mulher também, tá? Então vamos lá. Então quando falar de multidão, vocês imaginam, tira aquele teto bonito da estância, tira as cadeiras, bota tudo no chão, na grama, na relva, que era a relva onde eles estavam. Estavam tudo na relva ali, sem teto, um chão ali, e aconteceu algo ali. Aí, ao cair da tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo, olha a mente dos discípulos. O lugar é deserto, os discípulos falaram. E a hora já é avançada. Despede as multidões para que, indo às aldeias, comprem comida para si. Olha o sentimento dos discípulos. Por isso que aconteceu algo extraordinário. Eles precisavam ver isso. Que negócio é esse? O Senhor Jesus repreendeu. O Senhor Jesus falou. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. O que o Senhor está querendo dizer é, viu? Não manda eles embora, não. Hoje vocês vão dar comida para eles. Vocês que vão alimentar esse povo hoje. São vocês. Aí, Senhor, essa parte é demais. Aí eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eu esqueci de falar o título da mensagem. Dar de comer, né? Dar de comer. É dar de comer? É, dar de comer. Dar de comer. 5 pães e 2. Eu imagino o jeito. Dar de comer. Muito bom. Eu imagino o jeito que os discípulos chegaram para o Senhor. Vocês vão alimentar esse povo aqui. Senhor, temos 5 pães e 2 peixes. Não sei como fazer. Dá aqui para mim. Dá aqui para mim. Daqui. O Senhor fala, trazemos aqui. E tendo mandado que as multidões se reclinassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos do céu, os abençoou. E tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Irmãos, que coisa maravilhosa. E os discípulos, falando que já estava tarde, manda cada um ir para sua casa, passar na vendinha e comprar alguma coisa para comer, ou passa nas searas e pega alguma coisa ali na seara, algum cereal, porque impossível
Hoje o Senhor fala para vocês: vocês devem dar aos outros o que comer. Vocês têm total acesso à comida, à abundância, para alimentar outras pessoas. É isso que o Senhor quer falar essa noite. Vocês podem alimentar outros. Vocês podem ser supridos com abundância e também passar para o outro. Não vai conseguir comer tudo sozinho. Divide um pouco com alguém. Jesus é abundante, irmãos. Que testemunho maravilhoso. Você chorou, Thalita, quando você perdeu o emprego? Mas você ficou com vontade de chorar? Ficou? Aleluia! Amanhã você fala mais esse testemunho. Tá vendo? A vontade é de chorar, não é, Thalita? Perdeu 15 aulas, mas o Senhor deu 30 agora. Deus abundante, irmãos. Sabe o que? Nós precisamos ter um pouco mais de ousadia. Confiar mais, valorizar mais. Esse nosso Senhor é abundante, é rico. E aí, né? Mas o Senhor, antes de abençoar, antes de erguer os olhos para o céu, o que ele fez? Botou aquele povo em ordem. Vocês vão sentar todos aí, quietos. Vão sentar, que agora eu vou falar com o Pai. Por quê? Por que ele foi falar com o Pai? Porque a fonte é o Pai. Está vendo? A fonte é o Pai. Agora eu vou ao Pai que é a fonte. E aí vem. E agora toma. Simples. Ele foi falar, mas primeiro ele botou ordem no negócio. Para com essa conversa. Para de ficar falando aí que não vai dar certo. Para de falar que é impossível. Para. Vai dar tudo errado. Para. A hora que ele ergue os olhos para o céu. Uau! A fonte estava lá. Pronta para jorrar. E Jesus só entrega. Quantos cestos sobrou de pão? 12. 12 cestos cheios. Irmão, tudo que Deus dá para nós é para a gente o quê? Repartir. Não é para você se empapuçar. Para você repartir. Olha os discípulos. Foram aqui, ó, os discípulos. Né? Aqui, ó. Deu os discípulos e os discípulos deu as multidões. O que eles receberam, eles também deram. E todos comeram, se fartaram e recolheram o que sobejou dos pedaços. Olha lá, o pão foi todo partido. Isso é cheio de significado. Eu quero parar um pouquinho aqui, não sei se vai dar tempo de falar o resto, mas é dar de comer o título. Então, aqui, o pão tem um significado, porque esse pão, o pão e os discípulos chegaram com o pão e com o peixe, mas não era dele. Não era deles, o pão e o peixe, era do menininho, né? Do rapaz. Quem tinha o pão e o peixe era um menino. E você falou, daqui menino, vamos lá ver o que o senhor pode fazer, porque eu não sei, só tem 5, tem 2. Mas vamos falar com o Senhor. E sem acreditar muito, ele leva aquele pão. E em outra passagem que é em João, fala que o pão é de cevada, né? E a cevada tipifica o Cristo de ressurreição. A cevada, o trigo, é algo que representa a ressurreição. E o peixe é algo que representa a vida animal. Tem uma representação da vida redentora de Cristo. O número 5 é o número da responsabilidade. O número 2 é o número do testemunho. Tudo tem um significado. Mas o que nós mais devemos absorver essa noite é que tem uma fonte. Uma fonte que está disponível para jorrar. Basta acessarmos. Basta valorizarmos. Vamos prosseguir.
E aí, Senhor Jesus, aqui, irmãos, dá a impressão que, eu não sei se você tem essa impressão, se tem, não precisa ter, que Jesus gostava de se aparecer. Você tem essa impressão? Ele gostava de chamar atenção para si. Você tem essa impressão? Que ele gostava de ser o tal? Eu tinha. Quando eu não cria no Senhor, eu tinha. Eu não queria saber de Jesus. Eu achava que ele queria ser o máximo. E o máximo era Deus. Na minha cabeça, não conhecia, eu não tive uma instrução. Meus pais tiveram pouca instrução com relação. Eles eram católicos. E eu peguei um pouco do que eles pegaram. Mas quando eu conheci Jesus, eu via que, uau, esse Jesus é incrível. É incrível. Então, ele pelo contrário, o que ele tem, ele quer dar, ele quer repartir, ele quer suprir. Ele não quer nada para ele, só ele quer dar, ele quer entregar. A autoridade, levou os discípulos para o monte e falou: a autoridade está com vocês, toma posse. Olha só, aqui, deixa eu virar aqui, só para me antenar aqui. Aqui em Mateus 9, no versículo 30, Mateus 9, 30, fala assim, ó, e abriram-se os olhos, e Jesus o advertiu severamente, dizendo: vede que ninguém o saiba. É que o Senhor Jesus tinha curado esse moço que era cego, e falou para ele: olha, vai, né? E vede para que ninguém o saiba. E o Senhor Jesus o advertiu severamente. Olha, você não vai falar nada para ninguém que aconteceu aqui. Você está entendendo? Ele falou para todo mundo. Inclusive, hoje nós estamos sabendo. Ele falou tanto que hoje está aqui, ó. Né? Não tinha como esconder. Mas o Senhor Jesus falava para as pessoas: não fala não. Fica quieto. E aqui, ó, em João 5,30, olha o que fala aqui, ó. João 5,30, fala assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, conforme ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Está vendo? E aqui em João 6, um pouquinho para frente, ó. 6, 6,38. 6,38, fala assim, ó: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Tá vendo? Você acha que ele queria chamar atenção para si? Você acha que ele... Não. O intuito dele era sempre agradar o Pai e fazer aquilo que o Pai falava: manda ver, mas faz agora, multiplica agora, cura agora, sara agora, expulsa agora. Ele só estava para fazer o que o Pai pedia, porque a intenção dele era agradar o Pai a todo o tempo. Ele veio da cola do Pai. Na eternidade, ele e o Pai são um. Ele despedia a multidão e de repente sumia. Por quê? Precisava ter comunhão com o Pai, até longe dos discípulos. Nós vamos ver o que aconteceu aqui, né? E aqui em versículo, continuando então deu para ver, tá vendo? Que Jesus não chama atenção para si. E aqui em Mateus 14, continuando, Senhor Jesus fala assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a entrar no barco. Compeliu
ele, ele ordenou, ele exaltou os discípulos, ele falou, vamos entrar no barco. E adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, subiu ao monte sozinho para orar. Ah lá, está vendo? Ao anoitecer, lá estava ele só. Ele estava só. Ora, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Ó Senhor Jesus, pois o vento era contrário. Irmãos, esse barco, ele não consegue. O que é o barco? É a igreja. Ele não consegue exercer a função para a qual ele tem sem que Cristo esteja nele. Vocês entendem isso? Não dá para exercer a função sem que Cristo esteja no barco. Ou seja, a igreja não dá para ser a igreja se Jesus não for o cabeça do barco, não estiver à frente do barco, não estiver posicionado no barco, não estiver com um lugar de honra no barco. Assim que Jesus deixou o barco foi açoitado pelas ondas. E Jesus, irmãos, tem que ser o centro na minha casa. Porque lá na sua casa é onde está a igreja. Você, a sua esposa, o seu filho são a igreja na sua casa. Esteja convidando a todo tempo o Senhor para assumir o controle da sua casa. Controle do seu casamento, controle do seu trabalho, controle em todas as suas coisas. Para que não fique aí, ó. Bom, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Ele perdeu o barco. E aí, para encurtar o caminho, ele vai pelo mar. Andando sobre o mar. Algumas versões falam de um estádio, né? Na distância de um estádio. Esse horário aqui, irmãos, da quarta vigília, eu não sei se eu estou certo. Se eu estiver errado, o irmão Romildo me corrige. Mas deve ser das 3 às 6 da manhã, né? De madrugada, né? Das 3 às 6 da manhã, ele vai andando por sobre o mar. Os discípulos, porém, né, que estavam no barco, ao verem-no andando sobre o mar, ficaram sobressaltados ou ficaram amedrontados, né? E ali disseram, é um fantasma. Eles gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes falou dizendo, tende ânimo. O ânimo, sabe o que é ânimo? Coragem. Fala para o seu irmão do lado, tenha coragem. Fala mais forte, tenha coragem. Não deixa, irmãos, os açoites do mar frouxar você, minguar sua fé. Não deixa. Não deixa, tem um Deus abundante que quer tirar você. Ele está posicionado sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu espírito. O que você precisa é tacar fogo nesse espírito. É convidar o Senhor para estar com você, aonde você estiver, na situação que você estiver. Convida. Traz ele para perto, fala, fica comigo. Sabe o que vai acontecer? As coisas vão se acalmar. Tem que se acalmar. E aí, nossa, onde que eu estou aqui, Senhor? Ficaram com medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhe falou, tem bom ânimo, sou eu. Sou eu, o Senhor Jesus falou. Esse sou eu, também é o eu sou lá da sarça. Quando Moisés falou, quem és tu? Quem é que está aí, pegando esse fogo aí, que eu não estou entendendo? Eu sou o que sou.
Eu sou o eu sou. Aqui Jesus falou, sou eu, que também sou eu sou. Não temais. Fala para o seu irmão do lado, não temais. Tenha coragem. Não temas. Aleluia. E Pedro, a gente vê a ousadia de Pedro aqui, né? Pedro foi ousado. Ele respondendo-lhe, né? Fala assim, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. Aí o Senhor Jesus lançou a palavra. Irmão, eu imagino que o Senhor lança uma madeira, sei lá. Eu não sei o que o Senhor lança no mar, que é a palavra. Né? O Senhor lança a palavra e Pedro vem na fé da palavra. O que o Senhor lançou? O que o Senhor Jesus lançou? O Senhor Jesus lançou um vem. Pode vir, Pedro. Não é fantasma, não. Sou eu. O eu sou. Vem. Aí Pedro falou, é o Senhor, olhando para o Senhor. Aí de repente o mar estava agitado, não estava? Aí ele afunda, porque ele tirou os olhos do eu sou. Já aconteceu isso com você? Aconteceu já isso com você? Comigo acontece todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu estou estendendo a mão. Senhor, me ajuda. Ele sempre me ajuda. Olha lá. Pedro, porém, reparando o forte vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé. Por que duvidaste? Está vendo que ele não fala de pequena fé? Na versão original, está escrito ali, pequena fé? Pequena fé? Não é, a versão correta não é pequena. Porque o Senhor Jesus já havia dito, você pode ter uma fé pequena. O que você não pode ter é uma fé fraca, mas não pequena. Você pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é pequeno? Então você pode ter fé pequena. O que você não pode ter é uma fé fraca. É uma fé frouxa. É pouca fé. Por que duvidaste, Pedro? Sou eu. Continuasse olhando para mim. Pedro, por favor. Ai, Senhor. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus amado, poderoso. Não é, irmãos? Irmãos, nós temos que olhar mais para o Senhor. Irmão, vamos parar de olhar um pouco para a tempestade. Tem a todo tempo tempestade, balançando o barco, você fala, ai, agora eu caio. Não cai, irmão. Não cai. Jesus está no barco. Ele tá presente o dia todo na sua casa, querendo ser o rei da sua casa, o rei do seu casamento, o rei dos seus filhos. Mas é preciso trazer o rei para perto. É preciso valorizar a presença do rei. É preciso olhar mais para o rei. É preciso ter contato com a palavra do rei. Eu estou falando para mim. O Caleb uma vez falou aqui, toda semana que eu estou na mensagem, uau, que gostoso que é. A Ellen acho que fica até feliz, né? Ele falou, porque, né, tem mais desfrute em casa, tem... E é verdade. Toda semana que eu estou na palavra, de domingo à noite até no sábado, é só não estar ali no pé do Senhor, porque o que eu tenho para mostrar? 5 pães e 2 peixes, isso dá para alguma coisa? Dá para alguma coisa? Não dá para nada. Mas na mão do Senhor, Ele faz milagre. Então o que nós temos que fazer? Nos colocar na mão dEle. Você é só 5 pães e 2 peixinhos. Se coloca na mão para ver a abundância que dá. Você não vai aguentar, você vai dar de comer para os outros. Você não vai aguentar, você vai dar de comer. Você vai. É muito para você. Bom, continuando. E aqui,
Nós estamos chegando perto, hein? Do capítulo 15. E aí, irmãos, aqui no versículo 34, fala assim: tendo atravessado, chegando à terra em Genezaré, reconhecendo os homens daquele lugar, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os doentes. Trouxeram-lhe e rogaram-lhe que os deixasse apenas tocar a franja da sua veste. E todos quantos tocaram foram completamente curados. Aqui, eu quero ler com os irmãos uma passagem aqui. Nós já estamos... Quanto tempo tem? Mais 10 minutos? Dá? Mais 10 minutos? Então, eu quero ler com os irmãos aqui. Está cansativo, irmãos? Vocês estão com pressa? Nós vamos tirar essa noite para o Senhor? Vamos ficar aqui com alegria? Não estamos desfrutando? Amém. Olha, aqui, em Números, capítulo 15. Vamos lá. Números, capítulo 15. Na minha versão aqui, é a versão lá do Nova Jerusalém, que o Pedro gosta. Números 15, versículo 38. Olha que interessante. Quem estava aqui na primeira reunião do ano? Eu lembro que o Rodrigo estava. Né, Rodrigão? Quem estava mais aqui na primeira reunião do ano? Foi a primeira, número 1. Dia 1 de janeiro. Quem estava aqui? Olha, poucos irmãos estiveram aqui. Eu falei esse versículo e agora vai ser muito bom a gente rever. Fala assim, no versículo 38. Fala aos filhos de Israel, tu lhe dirás para as suas gerações que façam borlas nas pontas das suas vestes e ponham um fio de púrpura violeta na borla da ponta. Trareis, portanto, uma borla. Como a gente fala borla aqui, é a franja, tá? E vendo-vos, lembrareis de todos os mandamentos do Senhor, e os porei em prática, sem jamais seguir os desejos do vosso coração e dos vossos olhos, que têm vos levado a prostituir. Tá vendo? Aqui, a franja do Senhor Jesus curava. Mas lá atrás, Deus mandou passar um fio azul celeste. Porque o azul faz referência ao que é do céu. E esse fio azul, existem algumas explicações dessa cor azul que passa o fio azul para que depois tenha a franja. Esse fio azul na veste, eles só conseguiam tingir algo de azul de um bicho que tem no mar. Lá no mar tem um bicho que solta uma tinta azul e eles tingiam essa cor. É super difícil de fazer. Mas eles foram e fizeram porque Deus mandou. E toda vez que eles olhassem para aquele cordão azul na veste, eles iam lembrar dos mandamentos do Senhor. E não iam... O que fala aqui? E não iam seguir os desejos do vosso coração e dos vossos olhos. Porque os desejos do vosso coração e dos vossos olhos nos levam a prostituir. Nós trocamos Deus facilmente por outra coisa. É ou não é? Vamos ser sinceros? A gente começa a olhar para certas coisas que não tem nada a ver com Deus. Daqui a pouco a gente está envolvido com aquilo. Fala, Senhor, que tem nada a ver. Tem nada a ver isso aqui. O que eu vou fazer com isso? Vou pôr na onde? Para resolver o quê? Irmãos, nós temos que olhar para o céu.
Nós temos que dar atenção mais para as coisas do alto. Por isso Deus pediu para fazer esse fio. Para lembrar dele. E aqui, ó Senhor Jesus, aqui em Provérbios 23. O problema, vocês viram qual era o problema aqui em Números? Viram? O problema é o coração. Vocês vão colocar o coração nessas coisas, os olhos nessas coisas, e aí vocês vão me trocar muito fácil pelo que é fútil. Aí aqui em Provérbios, no 23, 26, fala assim: meu filho, dai-me o teu coração. Aqui em Provérbios, o Senhor pede, irmãos, dai-me o teu coração. O que nós cantamos aqui agora há pouco? O que nós cantamos? Que quando eu abro o coração, o Senhor pode... Olha lá, está vendo? Nós cantamos. Quando eu abro o coração, o Senhor pode entrar. Irmãos, o que o Senhor mais quer é o nosso coração. Dai-me o teu coração, porque eu vou saber o que fazer com ele. A gente não sabe. E aqui em João, para terminar, tá bom? Eu vou ler aqui dessa Bíblia. João, no capítulo 15. João 15. Fala assim no versículo 12. 15, 12, fala assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. O Senhor fala no 14: vós sois meus amigos, se fizeis o que vos mando. Vocês querem ser amigo de Deus? Vocês querem ser amigo de Jesus? É só fazer o que Ele manda. Eu não sei o que o Senhor Jesus está falando aí para você. Mas no decorrer da semana, amanhã nós vamos comer e beber do Senhor. E no decorrer da semana o Senhor vai falar para vocês fazerem certas coisas. Porque vocês têm um órgão aí, chamado espírito humano, que nada mais é do que um receptor. Um receptor que faz contato direto e instantâneo com Deus. O seu espírito está ativado, porque tem Jesus aí, não tem? É o órgão receptor. Ele vai falar por meio desse órgão. Ele vai intuir você essa semana a fazer o que Ele manda. Esteja atento, irmão. Não dá bobeira. Esteja atento a fazer o que o Senhor manda. Vocês vão ser amigo dele se vocês fizerem o que ele manda. Não vamos fazer bobagem, irmãos. Vamos estar atento ao que o Senhor está mandando a gente fazer. Vamos colocar ele à frente. Acorda pela manhã, se lembrar: Senhor, toma. Toma meu coração, pode tomar. Meu coração é seu, Senhor. Está tudo aqui. Amém? E aí, né? Vou voltar aqui. Mateus 14. Concluímos? Aqui. Tocaram a franja da sua veste e todos que tocaram foram completamente curados. Chegamos ao capítulo 15. Aí. Doeu? Não doeu. Pelo contrário. Fomos curados. Aleluia. Toda reunião é operar de cura aqui no nosso meio. Toda reunião. Você pode estar sentado aí cabisbaixo. Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero
olhar para ninguém, eu quero estar no meu canto. Aqui assim, é desse jeito que Deus vai operar a cura em você. Tal qual estou. Amém, irmãos? Que essa semana possamos estar atentos, amanhã possamos estar aqui, comendo, bebendo do Senhor, dando total honra e glória a Ele, que é o único que merece. E amanhã é o primeiro dia da semana, nós possamos estar atentos ao que o Senhor quer. Vocês vão ser meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Talvez o Senhor vai mandar vocês dar de comer. Tá bom? Dá de comer. Se Ele mandar, dá de comer. Ele tem fartura. Ele é abundante. Jesus é o Senhor. Eu quero orar para terminar, tá bom? Senhor Jesus, eu agradeço muito, Senhor, pela comunhão que nós tivemos, pela intimidade que nós tivemos essa semana. E porque o Senhor, pela sua misericórdia, o Senhor me sustentou e eu consegui desfrutar com meus irmãos, Senhor, a respeito do que o Senhor queria passar. Senhor Jesus, eu peço a Ti, humildemente, que o Senhor conceda aos irmãos, a cada um dos que estão aqui, a cada um dos que estão em casa, Senhor, conceda a eles autoridade, poder, coragem, amor, disposição, bom ânimo, que em vez de ficar assustado, eles possam ter coragem, coragem. Senhor Jesus, enche o Teu povo de coragem, enche o Teu povo de fé, para que tenhamos uma semana vitoriosa, uma semana abundante, cheia do Cristo vivo. Senhor Jesus, queremos declarar aqui, Senhor, o Senhor é nosso amor, o Senhor é nosso tesouro, o Senhor é nosso pão vivo. Muito obrigado por ter nos alimentado, por ter nos curado, por ter mais uma vez sido esse Deus fiel. Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Amém, irmãos? Agora nós podemos cantar, nós podemos... O que os irmãos quiserem, o que nós podemos fazer? Vamos cantar? Vamos cantar um hino, então. Foi bem-vindo, um hino. Qual hino será? S75? Excelente.